Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor e nosso Salvador, estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, nesta manhã de domingo, neste nosso reencontro, nesse momento de estudo em escola dominical. Mesmo de forma virtual, estamos distantes geograficamente, mas pertos com o coração e com a certeza de que Deus estará nos abençoando, nos orientando, nesta manhã, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E antes de nós lermos o nosso texto básico, que servirá de orientação também, de fundamento para o nosso estudo nesta manhã, nós vamos orar a Deus, pedindo a sua bênção, a sua iluminação, pedindo que Ele nos oriente nesse tempo de estudo, de aprendizado juntos da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças, te louvamos por este dia, te agradecemos, ó Deus, por mais uma semana que se foi e o Senhor nos acompanhou. Agradecemos-te, ó Deus, pela manhã deste domingo e te pedimos nesta hora a tua orientação, a iluminação do Senhor, para que esse tempo de estudo seja também um tempo de aprendizado, onde as palavras faladas, a reflexão feita, sejam gravados em nossos corações. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção, alimenta-nos com a tua palavra nesta hora, no nome de Jesus. Amém. O texto básico que nós vamos ler e o profeta que estaremos estudando nessa sequência de estudos sobre os profetas menores é um texto registrado pelo profeta Amós, no capítulo 5, entre os versículos 21 e 27. Vamos acompanhar a leitura do texto bíblico. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro de perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Com este texto, nós iniciamos mais esta série de estudos, como dissemos no livro do profeta Amós, e fazemos isso observando um pouco a vida e também o contexto desse profeta. Isso já foi falado um pouco na nossa segunda lição, que gravamos com os irmãos e apresentamos naquela ocasião, mas agora voltamos de uma maneira específica para estudar um pouco mais da vida, do ministério e principalmente da mensagem desse profeta. A nossa lição de hoje, ela nos coloca geograficamente no Reino do Norte de Israel, ou seja, onde a capital era Samaria. Nós estamos falando de um período onde Israel se divide, Reino do Sul, Reino do Norte, onde a nação é dividida, a casa é dividida e famílias também são divididas. 10 tribos que ficaram nessa região norte do país. E o Reino do Norte, o Reino de Israel, nós encontramos esse período entre os anos 933 e 721 a.C. E
uma informação importante, ou algumas informações importantes, nós estamos falando de um período de um reino muito próspero, devendo essa prosperidade ao fato de se possuir terras verdejantes e de se poder estabelecer uma relação com outras nações fronteiriças, essas relações comerciais via marítima, entre povos e nações próximas à vida e também ao território de Israel. Mas por causa dessa mesma prosperidade, nós encontramos, do ponto de vista social, uma grande diferença, ou por que não dizer uma distância entre ricos e pobres. Outra coisa a ser destacada no início da nossa lição é que o reino vivia um constante dilema religioso. E por que esse dilema religioso? Porque, como estava em contato com outros povos, cada um com as suas tradições, com seus deuses particulares, sofria, Israel no caso, o Reino do Norte, sofria da tentação de começar a adorar a ambos, ou seja, ao Deus verdadeiro, ao Deus adorado em Israel e aos restantes dos deuses oferecidos pelos povos que estavam na fronteira. Isso principalmente porque se falava do Deus da fertilidade, no caso de Baal, a adoração a esse Deus, tendo em vista que a ideia da fertilidade estava presente tanto na vida humana quanto também na vida animal. Um outro ponto a destacar, na história, durante grande parte desse tempo, o culto a Baal, como nós falamos, havia sido adotado e muitas práticas da idolatria condenadas por Deus já haviam sido denunciadas no período anterior, período esse profetizado por Elias e Eliseu. Baal era o deus da fertilidade. Portanto, quando Elias denuncia a frequência de adoração a Baal, ele estava dizendo exatamente que o Deus verdadeiro era que produzia, que regava a terra e que trazia o alimento e a água ao povo de Israel. E que Baal era um Deus que não deveria ser adorado. Nós estamos falando de Elias, que profetizou e denunciou esses erros cerca de 200 anos antes. E quando passa todo esse período, é que Deus levanta o profeta Amós com o desejo de trazer de volta o povo à verdadeira adoração. Olhando um pouquinho para a história de Amós, nós estamos falando de um personagem que era da cidade de Tecoa, uma simples cidade localizada a mais ou menos uns 15 quilômetros de Jerusalém, era de uma região simples, como simples também era a sua profissão. O texto bíblico, no capítulo 7, versículo 14, diz que ele era criador de animais domésticos e que poderia incluir tanto gado quanto ovelhas. Na expressão bíblica, fala que ele era boieiro, ou seja, cuidador de gados. Portanto, não era uma pessoa rica e que completava o seu sustento colhendo figos. Nós encontramos isso logo no versículo 1 do capítulo 1, colhedor de figos. Ele mesmo, quando questionado pelo sacerdote Amazias, que diz a ele que ele deveria voltar para a sua terra, ou seja, para o sul, de onde ele saiu, e que o chama de conspirador do povo, ele diz ao sacerdote o seguinte, isso nós encontramos no 7º capítulo, os versículos 14 e 15. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Portanto, Amós não era um profeta profissional ou um mercenário, como nós encontramos
em algumas linguagens bíblicas, e como tantos outros da sua época que trabalhavam a serviço dos reis. Como dissemos, em nossa segunda aula sobre os profetas, Amós saiu de um vilarejo do interior de Judá, ou seja, do sul, e foi pregar no norte, em Samaria, uma cidade marcada pela luxúria, pela imoralidade e também por uma profunda idolatria. E a prosperidade estava presente naquela sociedade, mas a injustiça também estava. E aí começa a aparecer algumas questões que envolviam o trabalho do profeta, a denúncia sobre o estado do povo, do país e da nação. E diversos são os textos que demonstram o estado daquela sociedade, tanto no campo social quanto no campo religioso. Nós vamos ver alguns versículos que demonstram claramente isso. Por exemplo, no capítulo 3, versículo de número 15, Amós diz que os ricos se orgulhavam de suas casas luxuosas. E a expressão bíblica é: derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Palavra dura por parte do profeta. Mas ele não para aí. No 4º capítulo, versículo 1, ele fala que as mulheres esbanjavam roupas finíssimas, perfumes caríssimos, bolsas de fina confecção e muito dinheiro, né? E há uma dura palavra por parte do profeta que soa forte aos nossos ouvidos ao comparar as mulheres da época que assim viviam aos animais de grande qualidade e valiosos naquele período também, né? Ele chega a dizer que essas mulheres esmagavam os pobres, humilhavam os pobres devido à maneira de se vestir, de se portar e de se apresentar na sociedade. E ele continua dizendo, no 6º capítulo, versículo 4, que os móveis e as comidas eram sofisticados, ou seja, aqueles que tinham mais viviam nesse momento de profunda prosperidade pessoal, mas os pobres viviam a passar fome pelas ruas da cidade. E ele diz o seguinte: vós que imaginais estar longe o dia do mal e trazeis e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Agora, observemos a contradição da vida em sociedade no tempo do profeta. O capítulo 2, versículo de número 6, registra que o pobre estava sendo condenado por causa de um par de sandálias. Veja a contradição e o absurdo. Como dissemos, a sociedade era marcada por imoralidade, injustiça e violência. Mas esse é um pequeno apanhado, um pouco das informações que temos sobre a vida do profeta. Quando lemos os demais capítulos, descobrimos outras coisas interessantes que depois nos ajudarão à aplicação do tema no final desta aula. Um pouco sobre a religião. Na fala do profeta, o povo frequentava os cultos. O povo oferecia sacrifícios, entregava os seus dízimos. O povo cantava com entusiasmo. Porém, a denúncia divina era que esse culto era apenas de lábios e não de coração. Tudo era feito sem contrição, sem arrependimento. Em outras palavras, muitos holocaustos e nenhuma misericórdia. Ofertas eram oferecidas, porém faltava comunhão
e amor ao próximo. Daí a denúncia divina através do profeta. Daí a rejeição sofrida pelo profeta por denunciar a realidade espiritual do seu povo. Portanto, havia uma crítica do profeta ao modelo de adoração do povo de Israel. Ele, além de falar de todas as questões sociais, de toda a questão religiosa, ele toca também num problema crônico da nação, que era o comportamento dos seus governantes, ou seja, os políticos da época. Ele reina, ou melhor, ele profetiza num período onde nós encontramos o rei Uzias ocupando o trono de Judá e Jeroboão II ocupando o trono de Israel. Nós estamos falando de norte e sul. E como já dissemos, era uma época de grande prosperidade e conquistas territoriais. Havia abundância em dinheiro, os exércitos eram vitoriosos, contudo a riqueza de Samaria, da capital, não era distribuída honestamente em favor de toda a sociedade. A autoridade divina e a lei de Deus eram desprezadas. E a mensagem do profeta ecoava como um alerta à realidade do cativeiro, ou seja, o povo precisava se arrepender para não caminhar para o cativeiro. Algo que acontece algum tempo depois, inevitavelmente, por não obedecer à orientação de Deus, o povo acaba sendo levado para o cativeiro. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, diante de tudo isso que nós estudamos, devido às questões sociais, às questões religiosas e também o comportamento dos governantes da época de Amós, nós podemos trazer toda a história do profeta, e fica aqui um desafio para que você leia todo o livro e encontrarmos juntos algumas mensagens preciosas daquilo que Amós falou no seu tempo para os nossos dias. Amós, ele denunciou a rejeição por parte de Deus das práticas sociais e religiosas de Israel. E essa denúncia foi explícita, mostrando, não apenas em palavras, mas através das atitudes do povo, de como Deus estava rejeitando o comportamento dessas práticas sociais e religiosas da nação. Deus rejeitou também os atos sociais, as atitudes, sejam políticas, sejam religiosas, que foram praticadas sem santidade, sem a busca da orientação de Deus, sem respeito à autoridade divina, sem consultar o verdadeiro Deus. E isso acabou sendo um agravante quando o povo tomou por opção, achando que poderia adorar tanto ao Deus de Israel quanto aos deuses dos outros povos vizinhos também. Israel, num outro momento também, esqueceu que era o povo eleito. Porém, a eleição não isentou Israel do juízo de Deus, no caso do cativeiro, ou seja, há consequências em virtude do pecado. O fato de Deus ter escolhido Israel tornar esse povo duplamente responsável diante do Criador. E essa responsabilidade passou pela aliança sempre renovada por Deus e quebrada pela nação. A aliança era para ser algo inspirador entre o fato de ser abençoado e abençoar também o seu povo. Assim foi a promessa de Deus a Abraão: "Sê tu uma bênção". A ideia, quando Deus chama Abraão, está no fato de que Abraão deveria
a abençoar a todas as pessoas com as quais convivesse, mas também desta forma receberia de Deus o cuidado, a proteção e a orientação. Por isso a expressão, "sê tu uma bênção". Deus não deixou de amar o seu povo, mas quem ama adverte, quem ama sinaliza a respeito do erro, quem ama corrige, quem ama oferece a possibilidade de mudança, de arrependimento. Porém, manter-se no erro envolve consequências que precisam ser assumidas. E Israel não tomou conhecimento dessas orientações de Deus. Daí a lição de que não devemos pensar que, pelo fato de sermos escolhidos por Deus, Deus nos isentará de correções. Esse foi um dos terríveis erros do povo de Israel. Achava que, por ser nação eleita, poderia fazer e falar o que quisesse. Assim, o profeta Amós se colocou como porta-voz de uma voz divina que denunciava o comportamento do seu tempo, seja das autoridades religiosas, políticas, bem como de cada cidadão que não obedecia à voz de Deus. Na visão do profeta, todo progresso social deveria ser objeto de gratidão, de comunhão e de vida em comunidade, conduzidas pela bondosa mão de Deus. Em resumo, todas as bênçãos recebidas deveriam ser revertidas para abençoar os mais necessitados e os carentes da graça de Deus. Diante disso tudo, é possível concluir que somos conduzidos a uma reflexão sobre o comportamento também social, político e religioso dos nossos dias, particularmente da nossa vida como Igreja de Jesus Cristo. A Igreja não pode se omitir de forma alguma, porque a Igreja não pode ser omissa a tudo aquilo que desagrada a Deus. Quando a Igreja se cala, a injustiça prospera em nossa sociedade. Precisamos confessar que as práticas de cultos, o comportamento social diante do próximo, as atitudes, as falas em nome de Deus, nem sempre representam a fala ou a vontade soberana de Deus. Portanto, é preciso sempre uma reflexão sobre aquilo que Amós ensinou e como falou de advertência ao seu povo, para que nós também, como servos e servas do Senhor, possamos sempre pensar e agir servindo ao Senhor com alegria e com gratidão. A lição de hoje nos convida à confissão, mas também à reflexão, buscando em Deus, eu diria, a orientação para que sejamos profetas do Senhor em nossa sociedade, para que possamos falar e denunciar os erros, anunciando em Cristo a solução. Quando o povo passa a ouvir a voz de Deus, os nossos cultos, a nossa adoração, a nossa vida familiar, os nossos relacionamentos são curados, são restaurados e passamos a viver debaixo do cuidado e das bênçãos do Senhor. Para que, como igreja, tenhamos uma voz profética, como disse, sempre denunciando aquilo que está errado e anunciando a salvação através de Jesus Cristo. E eu termino dizendo, há uma expressão do profeta Amós em que ele convida o povo a buscar ao Senhor e viver. E esta vida não era uma vida apenas passageira, era uma vida para a nação, era uma vida completa, onde a busca de Deus seria revertido também nas bênçãos, no cuidado, na proteção e na direção do Senhor. Portanto, o livro do profeta Amós é um livro desafiador, é um livro que nos convida a pensar no comportamento, tanto da sociedade quanto da vida religiosa e daquilo que nós fazemos na nossa caminhada com Deus.
Que Deus nos oriente, nos abençoe, nos fortaleça, que Deus possa trazer a você também uma palavra de paz ao seu coração e que você possa olhar para o livro do profeta Amós, cada vez mais ter o desejo de apresentar um culto que agrade ao Senhor, um culto que seja da vontade de Deus, uma adoração que reflita a vontade e a orientação da sua palavra para vivermos alegremente em comunhão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus proteja a sua casa, a sua família, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um abraço em Cristo e até a próxima aula.